Oi pessoal, meu nome é Laila, eu sou do financeiro da Wiki e nós fomos desafiados a participar de um concurso de IA. Confira agora quem são os ganhadores. Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o André Eduardo Cruz, do time de desenvolvimento da Wiki Consultoria. Aqui dentro a gente teve um concurso de IA e a gente tinha que trazer nesse concurso algum tipo de inovação usando ela, né? Os melhores projetos de maior destaque, a gente veio trazer aqui para vocês. Então vamos para os projetos, que é o que importa, né? Vamos começar aqui pelo meu projeto. O que é o meu projeto? Ele é um facilitador de processos. Aqui dentro da empresa a gente tem diversos processos e um deles é a gente, junto com o cliente, desenvolver um diagrama de caso de uso, que, por sua vez, a gente sempre tem que se aprofundar no conteúdo, procurar diversos tipos de documentação e trazer aquilo lá para o cliente de uma forma sucinta para ele entender o que a gente está construindo para ele e entender tudo que a gente está fazendo. A gente acaba gastando um bom tempo nisso. E foi aí que minha ideia surge, porque eu desenvolvi uma aplicação onde, com base em uma documentação, você consegue gerar um diagrama de caso de uso completo com legenda, com todos os usuários, com todos os tipos de campos e possíveis integrações. Bom, vocês vão chegar lá. Então, vamos pro projeto, que é o que importa, né? E, bom, como que a base dele funciona, né? Aqui a gente tem um simples formulário que, ao executar ele, a gente escolhe o arquivo que a gente vai enviar e aqui temos algumas bases de dados, né? Eu vou enviar aqui a base de conhecimento sobre uma empresa de feno. E o que ele vai fazer? Ao enviar, ele vai transformar isso em vetores. O que é um vetor? A gente só componentiza uma frase em tokens para entender isso como um vetor. E isso, além de ser mais rápido para se trabalhar, a gente acaba gastando menos token por requisição. E, enfim, aqui a gente executando esse workflow de novo, a gente tem as bases de dados aqui, vou executar mais uma vez. E, bom, agora ele está carregado com as duas bases de dados que eu forneci para ele. O que são essas duas bases de dados que eu forneci para ele? A primeira é a base de conhecimento de uma fazenda, de sistema de gestão para fazenda de feno. Porque você concorda comigo que tem todo o contexto de operação, os processos críticos, a venda, a exportação, a importação e diversos outros fatores, a colheita também, né? E eu trago todo esse aprofundamento para ele. E depois disso, eu entrego para ele uma estrutura base pré-aprovada por mim, de XML, que é o que ele deve seguir para gerar esse diagrama de caso de uso. E, bom, vamos executar ele aqui para mostrar que ele realmente funciona, né? Aqui, somos uma empresa de feno e eu quero o fluxo completo. É só uma frase simples, com base com o que ele já tem na documentação, ele vai gerar esse XML para a gente. Vamos enviar aqui. Ele vai consultar essa ferramenta de dados, ele está consultando os seus vetores, né? E aqui ele está gerando com o chat GPT, aqui ele está gerando com o vetor dele, com o modelo de inteligência artificial dele, aliás. E aqui ele vai gerar nosso output, aqui nossos logs. Só esperar ele gerar. E uma coisa bem interessante é que esse projeto aqui ele tem um potencial infinito, porque quanto mais você alimentar ele, quanto mais você nutrir ele de documentação, de modelos, de todo tipo de modelo pré-aprovado, mais forte ele fica e ele não tem só isso como base. Você pode expandir para o chatbot, para resumo, você pode fazer infinitas coisas com ele. E bom, aqui ele já soltou o nosso output. Aqui está o nosso output de XML, que é o nosso fluxo. Você pode ver que ele foi bem rápido em gerar ele. Aqui vamos estar colocando esse XML aqui. Digitar o diagrama. Só copiar e colar ele aqui. Bom, aqui ele traz esse nosso XML. Mas agora vocês devem estar se perguntando: nossa, mas a tua ideia você só faz isso? Calma, eu ainda não terminei. Ele gera, lembrando, aqui ele está com o modelo de graça. Ele está usando o modelo de graça aqui para mostrar que quero mostrar essa diferença para vocês. Aqui a gente está usando o modelo de graça, com o menor fluxo possível, só para gerar aqui para teste. Só que se a gente vir e executar com Cloud, ChatGPT pago, com um modelo forte e bem documentado que foi feito esse modelo aqui, a gente consegue gerar um sistema, um fluxo de um sistema completo. Todas as partes, todas. O produtor, o operador de estoque. Aqui é o exemplo de uma empresa de feno, tá? Que isso aqui é só um mock de dados para a gente mostrar um exemplo de case de uso, né?
E, bom, aqui a gente tem um produtor agrícola, provedor de estoque, comercial, operador, motorista, financeiro, cliente externo. Tem inúmeros agentes e todos os tipos de microserviços. E aqui vocês podem ver que ele tá com um errinho aqui de layout, mas eu deixei ele exatamente desse jeito para mostrar na íntegra como ele produz. Aqui são só alguns ajustes que você tem que fazer no prompt dele, mas é coisa pouca. Aqui tá todos os tipos de integração externas, as infraestruturas para instalar o deploy. Ele faz os fluxos críticos end-to-end, que é ponta a ponta, né? Ele traz alguns tipos de observação. E ele também traz uma coisa bem legal, que são as legendas aqui. Que, pô, além de você poder se guiar pelo que ela gerou, você também pode guiar o teu cliente. Ou seja, a comunicação assíncrona. Ele mostra todos os tipos de microserviços, as características principais. E, bom, esse é o potencial usando alguma coisa mais forte, mais paga, mais bem modelada. Agora eu quero trazer uma provocação, que é o seguinte. Agora, imagine, ele gerou e tudo isso com o modelo pago. Agora imagine você tá fazendo um projeto, toda a documentação dele, e você criar um chatbot junto, diversos tipos de integração que obedece a esse fluxo, gerando automaticamente tudo que você precisa, e você só vai dar manutenção nisso. Bom, o meu projeto foi isso, e espero que tenham gostado. O meu projeto é um agente consultor Wiki. Ele é um agente especialista em Zorro CRM. Ele foi treinado para criar e consultar registros dentro do Zorro CRM e também agendar reuniões e a responder perguntas. E se for uma pergunta bem específica que ele não saiba responder, porque não está na base de conhecimento dele, ele pergunta ao usuário se quer que abra um ticket no Zorro Desk para que um humano responda por ele. Essa daqui é uma versão com interface gráfica. Então, quando nós conversamos aqui, a gente enxerga a interação do agente, mas também temos a versão de WhatsApp, que é a vantagem que é, por exemplo, se um gestor que tem esse serviço quer consultar os últimos leads dessa semana, por exemplo, ele consegue perguntar por WhatsApp e ele já tem a resposta na palma da mão. A base de conhecimento desse agente são PDFs e também vídeos da Wiki Consultoria. Então, se nós fizermos uma pergunta e a resposta estiver dentro desses e-books ou nos vídeos, ele vai responder de acordo com o conteúdo. São bancos vetoriais, então ele não faz uma consulta em todo o PDF para dar a resposta. Se nós perguntarmos, ele pela consulta vetorial ele entrega a resposta bem rápido. Então vamos fazer uma pergunta para ele, por exemplo, sobre o sistema operacional que a gente precisa para utilizar o Zorro CRM. Vamos lá. E aí ele nos deu a resposta bem próxima do que está aqui dentro do PDF. E agora vamos perguntar para ele alguma coisa sobre o vídeo. Qual o uniforme de consultoria? Se nós precisarmos, por exemplo, criar um lead agora, de uma empresa nova, sei lá, crie um novo lead para a empresa Lucas com sobrenome e se tiver alguma questão, por exemplo, no registro que seja obrigatório, que eu não esteja passando, ele nos pergunta novamente, né? Ele não simplesmente não tenta fazer. Se é obrigatório, ele vai perguntar para a gente poder complementar. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, que ele um pouco mais trabalhada, né? Vou falar para ele criar, por exemplo, uma view em algum módulo aqui, e ele não vai ser capaz de fazer isso, e aí ele vai perguntar se a gente pode, se precisa de ajuda de um humano. Então ele falou, puxa, eu não consegui executar essa tarefa por aqui, quer que eu abra um ticket no suporte para resolvermos junto com os nossos especialistas do Wiki? E essa é a versão WhatsApp do agente consultor Wiki.
É o mesmo agente com os mesmos recursos que tem interface gráfica tem, só que no WhatsApp. Então aqui você tem a praticidade de fazer consultas no CRM na palma da mão. Aqui eu vou dar um oi para ele e ele vai responder. E aí vamos interagir um pouco com ele. Como está a minha agenda essa semana? Trouxe. Agora vamos perguntar para ele alguma coisa sobre o CRM. O que são leads e como são convertidos? Oi, pessoal, eu sou a Laila, eu sou do financeiro da Wiki e eu fui a ganhadora do concurso de IA. Eu vou mostrar para vocês agora qual foi o meu projeto. Meu projeto ele foi uma automação inteligente entre o Zorro Connect e o Zorro Click. E com isso, o que que eu queria resolver? Eu tinha algumas publicações que eu fazia direto no Connect e eu tinha que agendar essas publicações e depois, assim que elas estivessem lá postadas, eu tinha que copiar o link e mandar no grupo, né, do Clique. E nisso era um processo muito repetitivo e tinha muito risco de erros, por exemplo, erros de esquecimento. E aí eu comecei a estudar e descobri que o Zoho Flow, ele faz essa automação para mim. E aí eu pedi o meu chefe, né, o meu gerente, para poder me dar acesso a esse aplicativo, né, que é o Zoho Flow. Aí ele me falou que a equipe de desenvolvimento não podia me ajudar, até porque eu não tinha conhecimento, né, sobre nada de linguagem, nada de desenvolvimento. Então, o que que eu fiz? Eu falei com ele, não, pode deixar que eu mesmo eu vou fazer. E com isso, eu transformei, né? Eu fiz um fluxo aqui, fiz um webhook de saída e que ele vem lá do Connect. E aí eu fiz todo esse fluxo em que assim que eu fizesse a postagem, ela já chegasse direto lá no grupo do Clique. E com isso eu estudei bastante, compreendi o Zoho Flow, eu usei o chat GPT como meu mentor e eu consegui construir o fluxo de automação. E aqui tá a minha case de sucesso. No dia que foi o lançamento desse concurso, assim que o Silvio postou, né, o Silvio, nosso CEO, postou, automaticamente o meu bot, ele já foi e mandou a publicação lá pro grupo. E com isso ele colocou, você é ligeira, né, Laila? Ou seja, ações foram disparadas automaticamente, né, instantaneamente. Com isso, eu tive resultados e ganhos. Eu tive 75% de redução no tempo, né, nas rotinas manuais. Eu tive 100% de comunicação interna e instantânea, né? E eu tive 50% de aumento na produtividade e autonomia. E com isso, óbvio, eu tive novas ideias, né, de automações. O importante destacar é que a IA ela não fez por mim, a IA fez comigo. E com isso eu criei aqui, né, um bonequinho que sou eu, com cabelo curto, com o uniforme da Wiki, né? Aqui no final, aqui no fundo, né, é a recepção da Wiki, que sou eu bem sentadinha, e a ideia mesmo era que seria dessa forma, que soltasse, né, uns ícones aqui que representam as ideias surgindo da cabeça da gente. E com isso eu ganhei o meu concurso de IA. Sem saber nada, né, sobre isso, eu consegui fazer uma automação do zero, usando o ChatGPT apenas como meu mentor. E é isso, galera. Fique atento aí nas nossas redes sociais.